Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Sandro Márcio e hoje a gente vai dar início a mais uma aula do módulo 4 de Urgência e Emergência. Vamos trabalhar um pouquinho as causas, as principais causas da urgência e emergência. Então, começando lá, um corte profundo. Eu tenho que avaliar com esse meu paciente que profundidade é esse corte, qual a extensão desse corte. Tá? É um corte que pegou órgãos internos, né? Vísceras, por exemplo, osso, né? Então tem que avaliar que tipo de corte é, que tipo de FCC é. Acidente com energia elétrica, gente. Eu tenho que ver a origem dessa energia. Foi uma amperagem baixa? Foi uma amperagem muito alta? Esse paciente é cardíaco, né? Então tem que avaliar tudo isso aí. Aonde, que local do corpo que entrou esse choque elétrico. Às vezes tem o ponto de saída do choque. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Picada ou mordida de animais peçonhentos. Sempre a gente pede para o paciente, pergunta para ele se ele trouxe o bicho, se ele trouxe o animal, se ele conhece o animal que mordeu, que picou ele. Né? Por exemplo, cachorro. Se ele conhece o cachorro, se o cachorro é um cachorro de rua, ou é um animal já conhecido, que tem todas as vacinas em dia, certo? Se é uma aranha, que tipo de aranha? É uma caranguejeira, uma aranha marrom? Será que ele conseguiu capturar essa aranha? Ele trouxe para a gente ver o tipo de aranha que foi? Porque às vezes tem paciente que traz para a gente ver. Cobra, a mesma coisa, tipo de cobra que mordeu ele, né? Então a gente tem que perguntar ao paciente se ele conseguiu trazer, capturar o bicho e trazer para a gente dar uma olhada. E daí, com o bicho ali capturado, a gente consegue dar início ao tratamento adequado. Estão entendendo? Queimadura. Que tipo que é essa queimadura? O que proporcionou essa queimadura? Qual a porcentagem do corpo do paciente que pegou, né? É uma queimadura por fogo, por gelo, por ácido, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar quando o paciente chega ali, na emergência. Hemorragia, que tipo de hemorragia? Aonde é essa hemorragia? Tá? Então, são principais causas de emergência. Essa hemorragia, ela está intensa, ela não está, né? Pegou artéria, uma hemorragia que está proveniente de uma artéria ou só de uma veia calibrosa, correto? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Infarto agudo, a gente tem sempre um protocolo do infarto, do IAM. Então o paciente chegou com IAM, a gente vai perguntar para ele, para a família, que horas iniciou o quadro, que horas que ele começou a sentir dor, para a gente já abrir o protocolo e correr contra o tempo, certo? Que tipo que é essa dor? É um aperto no peito? É uma compressão, né? Essa dor está irradiada para o braço? Não é, né? Então tudo isso a gente tem que ver, conversar com o paciente e investigar. Uma dificuldade respiratória. A gente sabe, pessoal, que o DPLC é o vilão, né? O DPLC é o vilão. O que é um DPLC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. No DPLC entra 3 patologias: asma, bronquite e enfisema pulmonar, certo?
Então, normalmente, os pacientes chegam com crise respiratória grave, com uma dispneia grave, a gente tem que atender ele com brevidade. E outra, na medida do possível, a gente não pode pôr esse paciente deitado. A gente tem que deixar ele sempre semi-sentado, tá? Então, a gente sempre tem que deixar ele semi-sentado. Porque se ele deitar, ele pode fazer uma apneia e entrar num PCE. E a gente tem que evitar isso. Derrame, AVE, né? Então, AVE também eu entro com protocolo, a mesma coisa do IAM. Eu vou perguntar para o paciente ou para o familiar que horas que iniciou os sintomas do AVE. Porque daí eu entro com protocolo para correr contra o tempo também, né? O tempo é ouro. Inconsciência, pessoal. Gente, a gente tem que saber que o paciente está inconsciente por quê? Sofreu um acidente, sofreu uma agressão, ou sofreu uma crise de estresse muito grave, né? A gente sabe que todos nós temos nosso ponto de estresse, que às vezes algumas pessoas sabem lidar, outras não, correto? A gente é tipo uma bexiga, vai enchendo, 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 chega uma hora que ela explode. Algumas pessoas, ela enche, 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 e eu consigo esvaziar. Consigo trabalhar com o meu estresse. Outras pessoas não. Elas vão enchendo, enchendo até que explode. E a gente tem que respeitar, a gente tem que tratar o paciente com respeito, humanização. Se pôr no lugar do paciente, por que ele chegou inconsciente? O que levou ele a esse sintoma, a esse quadro? Né? Então, sempre respeitar. Eu não sei o que aconteceu na vida dele para ele chegar nesse quadro. Certo? Intoxicação por alimento ou medicamentos. Né? Então, comeu um alimento que não fez bem, né? Frutos do mar, que normalmente é o vilão, né? O pessoal come e passa mal em alguns. Medicamentos, tomou medicamento errado ou tomou medicamento a mais, certo? Então tem que tomar cuidado, a gente tem que investigar o paciente, perguntar o que aconteceu. Sangue no vômito, gente. Como que é o termo técnico? A gente sabe que só vômito é êmese. Agora eu quero que vocês escrevam no caderno aí. Ó, já falei a metade, hein? E vão pesquisar qual o termo técnico para sangue no vômito. Urina, diurese, né? Sangue na urina. O que pode ser? Um trauma ou um paciente pós-operatório que fez uma cirurgia renal e começou a sangrar. Fezes, né? Esse paciente apresenta uma melena, certo? A gente sabe que antigamente, quando o paciente apresentava fezes, sangue nas fezes, a gente colocava água oxigenada, se espumasse, tinha sangue. Hoje não se usa mais essa técnica. Então hoje o médico pede exames de sangue, exames de laboratório, e daí ele vai ver por que daquele sangue nas fezes do paciente. Ou até tosse, né? Um paciente que no tossir ele escarra o sangue. Pode ser uma possível tuberculose, certo? Então a gente tem que investigar, né? Ou às vezes ele tossiu assim, deu uma crise de tosse, ele tossiu sangue. Mas daí você começa a investigar, você vê que ele fez uma cirurgia no dedo, por exemplo, e sangrou, né? Arrebentou algum ponto do siso, alguma coisa, certo? Por isso que a gente tem que fazer uma investigação minuciosa com esse paciente, né? Reação alérgica grave. O que ele comeu que levou ele àquela reação alérgica? Tá? Ou se não, ele levou uma picada de inseto, de abelha,
né? Uma febre alta, permanente, principalmente em criança, gente. Idoso e criança, quando ele chega com hipertermia, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que investigar. Criança pode desenvolver crise convulsiva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com febre em criança. Idoso é sinal de inflamação, de infecção. Então, a gente tem que ver que tipo de infecção esse idoso está desenvolvendo, aonde é essa infecção, tá? Convulsões, dores internas no peito, pode ser um IAM ou uma angina, certo? No abdômen, na cabeça, outros. Uma agressão física, certo? Que tipo que foi essa agressão física? Foi uma agressão física grave? Foi uma agressão física leve? Teve FCC pelo corpo? E ainda acidente de carro, moto, atropelamento, ou até mesmo quedas, né? Queda de escada, queda de andaime, queda de andar de prédio, de casa, né? A pessoa estava lá arrumando o telhado, de repente caiu, certo? Fraturas. Que tipo que é essa fratura, gente? Aonde é essa fratura? Ela é uma fratura exposta ou não? Esse paciente está com luxação. Que tipo de luxação é? Aonde é essa luxação? É de ombro? É de braço? É de joelho? É de perna? De membros inferiores? Membros superiores? Né? Asma brônquica em crise, que eu falei para vocês de POC. Feridas lacerocontusas causadas pela compressão ou tração do tecido. Sem grande hemorragia, são os FCCs, os cortes. Transtornos psiquiátricos, certo? Então a gente tem que, são as principais causas de urgência, né, que chegam para o nosso atendimento. Algumas viram emergência, outras não. Correto? Continuando ainda, a gente tem também dor abdominal de moderada intensidade. Uma retenção urinária em pacientes idosos, isso é muito comum. E pacientes pós-operatórios. Uma hipertermia maior que 38 graus, né? Há pelo menos 48 horas, que melhora com antitérmico, mas retorna antes de completar as 4 horas da tomada do medicamento. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que estar sempre avaliando, são as principais causas de emergência, de urgência que chegam para a gente atender. Mais de um episódio de vômito em menos de 12 horas. Por que esse paciente está vomitando? Né? Então aqui, nesse gráfico, ó, eu tenho as 10 principais causas de mortalidade, né, no Brasil. Amo todas as idades, né? E do lado, no azul, em 1990, e daí eu tenho também, ó, as 10 principais causas de mortalidade no Brasil, ambos, todas as idades, em 2017, né? Então vocês vejam que o índice ali está parecido um com o outro, correto? Bom, gente, por hoje é só, obrigado a todos, tenham um excelente dia.